Boas-vindas à nossa análise de hoje. Que empolgação começar isso aqui! Vamos explorar como a lente invisível do nosso contexto social acaba influenciando fatos científicos que, à primeira vista, parecem ser aquelas verdades absolutas e inquestionáveis, sabe? A ideia central é desvendar como as suposições de gênero moldam os resultados acadêmicos e como a nossa visão de mundo pode, de um jeito bem silencioso, direcionar as maiores descobertas da ciência. Vamos lá! Beleza, vamos mergulhar direto nisso. A ciência pode ser completamente livre de valores sociais? Essa é uma pergunta profundamente provocativa, né? Existe aquela crença tradicional de que o método científico é uma espécie de escudo impenetrável contra as influências da sociedade, garantindo uma neutralidade quase mágica. Mas quando a gente olha um pouquinho mais de perto, a realidade se mostra muito mais complexa do que isso. Para entender tudo isso, a nossa jornada vai seguir um roteiro bem instigante hoje. Primeiro, vamos passar pelo mito da ciência neutra. Depois, como as metáforas distorcem a biologia, a influência dos vieses implícitos, os nossos pontos cegos epistêmicos e, para fechar com chave de ouro, o real valor da diversidade na pesquisa. É um caminho incrível para desconstruir velhos mitos e chegar a um modelo novo e super rigoroso de objetividade. Começando pela nossa primeira parada, o mito da ciência neutra e a desconstrução desse ideal livre de valores. Durante grande parte do século XX, acreditava-se firmemente que a ciência operava em um vácuo social, sabe? Completamente isolada da moral ou da política. A visão predominante era simplesmente que os fatos falam por si mesmos. Mas aí, algumas filósofas da ciência trouxeram uma perspectiva brilhante para a mesa. Elas observam que valores sociais não examinados estão sempre ali nos bastidores das pesquisas. E olha, não é uma manipulação intencional, tipo um plano maligno. É simplesmente o fato de que quem formula as perguntas da pesquisa já traz consigo toda a bagagem da sociedade a qual pertence. Faz todo sentido. Vamos ver um caso médico bem prático para entender o impacto real disso. Historicamente, a pesquisa sobre doenças cardíacas focou quase que exclusivamente em homens em idade produtiva. Por quê? Porque a sociedade da época priorizava o valor econômico desse grupo específico. E qual foi o choque de realidade? Essa doença é simplesmente a causa número 1 de fatalidades entre mulheres. Aquele viés social lá de trás criou uma lacuna perigosa resultando em anos de diagnósticos incorretos simplesmente pela falta de exames focados no corpo feminino. É literalmente um ponto cego que custou vidas. Isso nos leva à nossa segunda sessão, metáforas que distorcem a biologia, ou o imenso poder da linguagem. As suposições de gênero não costumam entrar no laboratório com letreiros luminosos piscando. Na verdade, elas se infiltram de um jeito super sutil, mas com força total por meio da linguagem que é usada. Agora, o que é realmente interessante neste slide é como a pesquisadora Evelyn Fox Keller descreve esse fenômeno. A citação diz o seguinte: a linguagem pode moldar o pensamento e a ação dos cientistas em atividade, isto é, ao enquadrar sua atenção, sua percepção, ou seja, uma linguagem que a gente não questiona, não apenas reflete o mundo, ela acaba determinando o que é investigado, podendo causar descrições fundamentalmente equivocadas da biologia. A linguagem guia o olhar, literalmente. Um exemplo fascinante e até meio cômico hoje em dia é a visão tradicional dos gametas. Gente, por décadas projetaram-se papéis de gênero humanos em células microscópicas. Não dá nem para acreditar. O espermatozoide era descrito como o guerreiro ativo, o único motor destemido da reprodução. Enquanto isso, o óvulo era retratado quase como uma bela adormecida, totalmente passiva, só esperando. Essa visão de novela só caiu por terra quando novas tecnologias forçaram a ciência a reconhecer o papel altamente ativo e bioquímico de ambos os gametas na jogada. Avançamos agora para a nossa terceira sessão, vieses implícitos na pesquisa e a busca falha pelo supermacho. Vamos observar como estruturas culturais profundas têm o poder de distorcer completamente a interpretação de dados brutos. Tomemos como exemplo a hipótese do supermacho XYY na genética. Olha só a lógica falha que foi usada. Como o cromossomo Y era culturalmente igualado à masculinidade, acreditou-se que ter 2 cromossomos Y significaria o dobro de masculinidade, ou seja, hiperagressividade. Eles foram buscar confirmar isso em prisões, criando uma correlação totalmente falsa. E qual foi o grande absurdo metodológico dessa história toda? Evidências totalmente contraditórias, como a alta presença de homens XYX nessas mesmas prisões, foram amplamente ignoradas simplesmente porque não se encaixavam na narrativa. E isso ilustra brilhantemente o conceito de valência de gênero. Diferente daquele sexismo explícito ou intencional, a valência de gênero é muito mais sutil.
É o ato de projetar expectativas de gênero sobre o que está sendo estudado, mas de forma bem sistêmica. É uma lente tão invisível que consegue cegar mentes científicas brilhantes, impedindo que enxerguem dados anômalos que estão literalmente ali piscando na frente dos olhos deles. O que nos leva perfeitamente à nossa quarta seção: ignorância epistêmica e pontos cegos, ou perder a visão do todo. Afinal, o que acontece com a pesquisa quando as experiências de grupos inteiros são simplesmente deixadas de fora do laboratório? O grande antídoto para isso envolve entender um conceito que chamamos de conhecimento situado. Em termos bem simples, é a ideia de que todo conhecimento é moldado pela posição social e pelas relações de poder de quem o produz. Ninguém olha para o mundo do nada, né? A ciência tradicional muitas vezes sofre dessa ignorância epistêmica justamente por esquecer desse detalhe, assumindo de forma meio arrogante que a perspectiva dominante é a única visão universal e neutra possível. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática empírica, olhando para a revolução de Jenny Altman na primatologia. O método antigo de amostragem anotava apenas o que chamava mais atenção. E o resultado? Relatos focados apenas naquele autodrama e nos conflitos intensos entre primatas machos. Mas, ao introduzir uma amostragem rigorosa, focando de forma representativa em todos os indivíduos por tempos iguais, o campo descobriu uma vida cotidiana incrivelmente rica, revelando papéis femininos e familiares que eram vitais. Uma simples mudança metodológica trouxe uma ciência infinitamente mais fiel à realidade. E assim chegamos à nossa quinta e última sessão: o valor epistêmico da diversidade, ou como criar um novo modelo de objetividade. Como podemos usar tudo isso para superar essas barreiras e construir uma ciência muito superior? O papel da diversidade ganha um peso acadêmico tremendo com essa citação maravilhosa da pesquisadora Carla Ferra. Uma comunidade epistemicamente diversa é aquela em que seus membros mantêm uma gama de diferentes suposições de fundo. Isso é muito poderoso, porque tira a diversidade puramente daquele campo de relações públicas ou de métricas de equidade corporativa e a coloca direto no centro do rigor metodológico. Ter pessoas de origens diferentes na sala é, rigorosamente falando, a melhor ferramenta para se produzir uma ciência melhor. Ponto final. Então, o ponto crucial é exatamente o que a teoria do ponto de vista propõe. Ela exige que a gente pegue aquelas suposições invisíveis e as coloque sob uma lupa super rigorosa. Pesquisadores que vêm de margens sociais acabam atuando com uma espécie de vantagem investigativa, uma visão dupla de quem está dentro e fora da norma ao mesmo tempo. E isso equilibra as parcialidades através de uma crítica aberta e transformadora de toda a comunidade científica. A ciência se torna mais objetiva não quando finge ignorar seus valores, mas justamente quando lida abertamente com eles. Concluímos a nossa análise com esta reflexão super provocativa. Como os futuros avanços poderiam mudar radicalmente se a comunidade científica refletisse, de fato, a vasta e complexa diversidade da experiência humana? Essa é, sem dúvida, uma perspectiva muito inspiradora sobre o tremendo potencial da produção inclusiva de conhecimento. Que a gente possa continuar questionando não apenas as respostas que a ciência entrega, mas principalmente as perguntas que escolhemos fazer. Um abraço e até a próxima.